É muito comum hoje em dia a gente se deparar com obras literárias marcantes que ganharam adaptações cinematográficas. Até porque quando a gente lê um livro, a gente imagina como são os personagens, como é a ambientação da história, como as coisas acontecem, e acabou que o cinema trouxe toda essa experiência visual pra gente. Então hoje a gente vai falar sobre 5 adaptações cinematográficas que superam suas obras originais da literatura. Meu nome é Pedro e esse é o canal Recording. Quando eu falo que as adaptações cinematográficas superaram os livros, não significa que os livros são ruins, e sim que as adaptações foram mais marcantes. Começando por Blade Runner, aquele filme lá do início dos anos 80, dirigido pelo Ridley Scott, que formou toda aquela estética cyberpunk que vem até os dias de hoje. Tem jogo, tem filme, tem série baseada nisso até hoje. É um marco na história do cinema, é um marco na história da cultura no geral. Mas esse livro aborda uma questão filosófica muito complexa que até é cansativa se você não estiver preparado para isso. Não que o livro seja ruim, é um livro muito bom, eu gosto. E ele nem se chama Blade Runner, ele se chama Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. Ele foi escrito pelo Philip K. Dick. Se você gostou do filme, de toda aquela estética, até a sequência que saiu em 2017, Blade Runner 2049, você vai achar um pouco confuso esse livro aqui, porque é bem diferente. Mas o filme foi baseado nisso daqui. O segundo da lista é O Iluminado. O livro foi escrito pelo Stephen King, que é um mestre do horror, da literatura. Tem mais de 50 livros publicados e não tem o que falar. Eu gosto do livro, é um livro bom, tem uma história interessante, assustadora, mas o filme é muito marcante, é um terror psicológico com uma atmosfera de tensão e mistério muito forte. Tem a atuação do Jack Nicholson, que é muito boa, mas hoje em dia o Iluminado está na lista de filmes obrigatórios para você assistir. Se você não assistiu o Iluminado ainda, assista. É muito divertido. Nós temos também O Poderoso Chefão. Muita gente não sabe que O Poderoso Chefão foi baseado nesse livro aqui, escrito pelo Mario Puzo. É a história que está lá no Poderoso Chefão, parte 1. Um pouco dessa história está no parte 2, que é a história do Vito Corleone, na Sicília, tal, na infância dele, até ele se tornar o chefão da máfia. O filme não tem palavras, é o maior filme da história do cinema até hoje, consagradíssimo, unânime. Todo mundo tem que assistir O Poderoso Chefão, uma história bem feita, atuações impecáveis do Al Pacino, do Marlon Brando, direção impecável, trilha sonora impecável, é o melhor filme da história. Muita gente não sabe que foi baseado num livro. Eu também não sabia, depois eu assisti o filme sem saber, depois descobri, fui atrás para ler. E é um livro interessante, sim, vale a pena ler, mas a adaptação é muito mais marcante. A gente tem também na lista Forrest Gump, que eu nem sabia que foi baseado num livro, mas foi baseado num livro. O filme conseguiu transmitir uma profundidade muito além do que o livro transmite, e por isso que o livro ficou meio esquecido, e muita gente nem sabe que Forrest Gump foi baseado num livro. Mas eu acredito que o livro seja interessante, sim, a leitura, até porque foi por causa dele que existe o filme, mas tem toda a questão visual, a trilha sonora, tudo agregou para aquele filme ser o que é, um marco na história do cinema, um dos melhores filmes da história também. E o último filme da nossa lista, Tubarão, que eu também não sabia que foi baseado num livro, mas já dá pra entender o porquê é tão marcante, cara. Pra aquela época, os efeitos visuais, de você ver o tubarão na tela, aquela trilha sonora, aquele jogo de câmera e tal, e é uma referência até os dias de hoje, cara, pra um filme bom de terror. Se você gosta de terror, você precisa assistir Tubarão. E mais uma vez o livro traz toda a atmosfera que o livro não consegue trazer. Bom, essa é a lista de hoje, espero que vocês tenham gostado. É claro que tem outros exemplos que eu posso citar, mas vamos deixar para a próxima oportunidade. Esse é o canal Recording. Espero você no próximo vídeo. Até mais.